Olá, espero que todos estejam bem. Eu hoje vou falar de um tema, aproveitando que estamos no mês de dezembro, eu falarei sobre alguns produtos e pratos típicos das festas. O panetone é um doce típico de Natal, embora atualmente podemos encontrá-lo durante o ano todo praticamente. Pensar no Natal e não se deparar com um panetone é praticamente impossível. O panetone foi criado em Milão há alguns séculos. Quatro histórias diferentes se referem ao panetone. A primeira história fala que a sua criação foi devida a um rapaz chamado Tony, que era ajudante de cozinha de Ludovico Sforza, o Mouro, que viveu entre 1452 e 1508 e era um duque em Milão. Então, esse Tony, sem recursos para arcar com as despesas da festa e da cerimônia do casamento da filha, ele preparou um pão doce e rico em frutas cristalizadas, que foi servido na festa e que fez muito sucesso. Teria, assim, nascido o pão de Tony, depois batizado de panetone. A outra versão também se refere a Ludovico Sforza. Em um dos banquetes de Natal oferecidos pelo Duque, o cozinheiro queimou a sobremesa e a substituiu pelo pão doce que Tony assara como teste. Sforza gostou e perguntou o nome do doce. Como não tinha, o chamaram de pão de Tony. A terceira versão, né, também se relaciona com esse duque. Então, o jovem Hugueto, que era filho de Giacometto degli Italiani, escudeiro de Sforza, apaixonou-se por uma moça chamada Adalgisa, que era filha de um padeiro. Como a moça era pobre, a família dele proibiu o namoro. Mas o Gueto decidiu ajudar o pai da Adalgisa e inventou um pão que, fazendo sucesso, tornou-o rico e propiciou o seu casamento com a Adalgisa. E a outra versão atribui o panetone a uma freira chamada Hugueta. Ela vivia em um convento no qual a falta de recursos desse local impedia a realização da festa de Natal. Então, a Hugueta teve a ideia de preparar um pão com um pouco de açúcar, bastante manteiga, ovos e pedacinhos de cidra. Colocou a massa para levedar durante um tempo e a assou até ficar dourada. E aí ela conseguiu ter dinheiro para fazer a festa de Natal. No livro Il Panettone, Storia, Leggende e Segreti de um protagonista del Natale, o escritor gastronômico italiano Stanislao Sforzio contesta essas explicações. Para ele, essas versões que eu acabei de falar foram inventadas na segunda metade do século XIX. E esse livro deve ser muito interessante, né? Quem o citou foi o jornalista gastronômico José Antônio Dias Lopes. E ele diz que o pão natalino não teve autor, pois ele foi aperfeiçoado por mãos anônimas, a partir de outros pães enriquecidos com ingredientes nobres que eram preparados para as festas religiosas. Falava que foi originado da cerimônia do tronco, que era uma liturgia doméstica. E essa cerimônia do tronco, acontecia na Itália na véspera de Natal. E o patriarca da família marcava uma cruz no alto de 3 grandes pães e os assava. Escolhia um grande tronco seco de árvore
e o colocava na lareira sobre ramos de zimbro. Ele colocava fogo, jogava por cima um pouco de vinho, tomava um gole da bebida e passava para os familiares para que o imitasse. E aí, finalmente, partia cada pão grande, ou panatom, e oferecia pedaços ao grupo. Daí o nome de panetone, por ser um pão grande, e na Itália, né, aquilo que é o próprio idioma fala que panetone é o aumentativo de pão. Alguns autores admitem que a palavra venha de pão grande ou panatom. Outros associavam ao vocábulo milanês panete, com o qual os padeiros designavam a massa madre do panetone. O panetone na Itália ele começou a ser industrializado em 1921 pelo confeiteiro Angelo Motta, o qual modificou tanto a receita original que é considerado o seu inventor. Foi trazido o panetone para o Brasil pelos imigrantes italianos do norte que vieram para São Paulo entre os séculos 19 e 20. E até voltando, eu coloquei essa foto no fundo do vídeo porque é o Café Motta da Galeria Vittorio Emanuele em Milão. E é um café em função, né, do confeiteiro Angelo Motta, que foi o reinventor do panetone. E aí também, segundo o jornalista gastronômico José Antônio Dias Lopes, ele escreveu na ementa da revista Gosto, no início, dizendo que no início da década de 30, o panetone já era preparado aqui no Brasil, mas no ambiente doméstico. O primeiro local a industrializá-lo foi em 1939, foi a Confeitaria Paulistana de Punto, que até hoje tem a sua unidade na Moca. E que até hoje faz doces muito gostosos e doces típicos italianos. E o panetone foi muito bem aceito aqui. Em 1952, o piemontês Carlo Balduco começou a produzir panetone em larga escala, já em escala industrial. Então, segundo Dias Lopes, o Carlo Balduco alugou um aviãozinho teco-teco, fez panfletos ressaltando as qualidades do pão doce italiano e os espalhou pela cidade. As pessoas ficaram curiosas e faziam filas na sua confeitaria, que depois tornou-se uma indústria. Então, logo depois, a Duca e a Cristalo, em São Paulo, também começaram a fazê-lo. O meu pai trabalhou na Itaú Doces, que ficava na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, que também fazia panetone no ano de 1955, que foi o primeiro emprego que ele teve aqui no Brasil, depois de ter vindo quando chegou da Itália. Então, hoje existem milhares de receitas de panetone no Brasil e na Itália. Segundo o professor doutor Ricardo Abdala, a tendência neste Natal na Itália são os panetones com recheios e aromas de bebidas alcoólicas clássicas. Eu também pesquisei nos itens da Le Bontà, que é uma confeitaria, sorveteria famosa na Toscana, onde tudo que é vendido é maravilhoso. Fizeram o de chocolate rum, frutas do bosque, o panetone de pera e chocolate, de pistache, de marrom glacê e de mel e canela. Mas, como meu pai fala, nada como o clássico, que é claro que também foi feito. A Itália, segundo a matéria indicada no site da UOL, tem um decreto que determina os ingredientes e o modo de preparo tradicional do panetone, como farinha de trigo,
ovos de galinha de categoria A ou gemas de ovos, ou ambos, em quantidade que garanta no mínimo 4% do peso do produto final. Gordura butírica, que é a parte gordurosa, o creme do leite de vaca, em um percentual não menor que 16%. Passas e cascas de frutas cristalizadas, que não devem ter um percentual menor que 20%, e levedura natural composta por massa fermentada. Bom, enfim, seja lá do que for feito o panetone, mais tradicional ou menos tradicional, faz parte das deliciosas tradições do Natal. É um pão que normalmente é compartilhado, né, com o verdadeiro significado do Natal e da comensalidade, e espero que vocês comam bastante panetone, porque realmente é delicioso. Espero que tenham gostado e, se puderem, por gentileza, inscrevam-se no canal e divulguem para os seus amigos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.